Esses dias eu estou no meu blog colocando várias coisas sobre a volta de Jesus. A gente vem comentando sobre como que existem diversas linhas de pensamento a respeito da volta do Senhor. Nós que somos do meio pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus, segue a linha pré-milenista e pré-tribulacionista. A diferença é que muita gente acha que só existe essa linha de pensamento em termos de escatologia. Eu dou meu próprio testemunho que durante cerca de 22 anos eu também segui essa linha de pensamento porque pensava que era única. Desconhecia qualquer outra linha de pensamento a respeito de escatologia. Eu ouvia falar vagamente de um amilenismo que era interpretado apenas como não crer na existência do milênio literal. De vez em quando alguém falava, tem gente que crê que a igreja passará pela grande tribulação, que soava quase como uma heresia na igreja. Mas de fato eu estudava a vinda de Jesus, me estudei durante 22 anos, mas apenas sobre uma única ótica, lendo livros como Plano Divino através dos séculos, li praticamente todos os livros de Wim Malgo, da Chamada da Meia-Noite, que também segue essa mesma linha de pensamento. Lembro que quando fiz o curso da ETAD, era a mesma linha também. Então, eu via a volta de Jesus apenas com uma mão única em termos escatológicos, apenas por essa via. Foi somente há uns 12 anos atrás que eu, ao estudar mais a fundo um pouco, descobri as outras linhas de pensamento sobre escatologia. Para dizer a verdade, eu me choquei, porque para quem acreditava apenas de uma forma, de repente você vê, né, as escrituras sagradas, que elas realmente falam sobre a volta de Jesus, e você vai entender algumas teorias que foram formuladas há apenas 200 anos para cá, que durante 1800 anos da história do cristianismo foram desconhecidas. Então isso me chocou. Hoje eu sei que existe a linha amilenista, mas os amilenistas mesmo, ou seja, que não creem no milênio literal, mas os amilenistas mesmos dizem que o termo é equivocado, que o correto seria milênio realizado, porque de uma certa forma eles creem no milênio, mas não no milênio literal, físico. Eles já creem que desde que Jesus veio na sua primeira vinda, já estabeleceu o reino de Deus dentro dos homens, conforme Lucas 17, 20. O reino de Deus não está ali, aqui ou ali, mas está dentro de vós. Eles creem que a prisão de Satanás foi feito como a prisão do valente, do mais valente que Jesus cita lá nos evangelhos. Creio que Satanás, não é que ele está totalmente imobilizado, mas ele perdeu o poder de enganar as nações, que depois será solto durante algum tempo. Existe a linha pré-milenista histórica, que é uma linha muito antiga. A paz da igreja na era dos primeiros séculos após a morte dos apóstolos, que defendiam a teoria já pré-milenista, histórica. E há também uma linha chamada pós-milenista. O nome já fala, crê na volta do Senhor após o milênio, mas também eles têm algumas coisas em comum com o milenismo, porque também não acredita no milênio literal. Creio que com a proclamação do Evangelho o mundo vai se convertendo e já vai sendo realizado aqui na Terra o reino de Deus, né? E trazendo justiça, paz sobre a Terra. Dentro dos pré-milenistas, então, existe a linha pré-milenista histórica, que é essa que eu falei, que é mais antiga, até alguns pais, chamados pais da igreja, defendiam. O amilenismo também é muito antigo, Agostinho já defendia o amilenismo. E mais de 200 anos para cá, com a igreja de Plymouth, surge com
J. Darby, uma linha chamada dispensacionalista. Ela crê que Deus tratou com homens através de algumas dispensações, né? Não há consenso entre eles, porque alguns defendem 7 dispensações, a linha mais clássica, mais antiga, e outros mais modernos já defendem 4. Hoje já se fala em dispensacionalismo progressista, que é uma linha dentro do dispensacionalista que se aproxima um pouco do pré-milenismo histórico e até algumas ideias do amilenismo. Então, as 7 dispensações estão descritas num livro que se tornou um clássico da Assembleia de Deus no Brasil, ditado por Niels Lawrence Olson, um missionário americano que viveu aqui muitos anos no Brasil, chamado Plano Divino através dos séculos, com um mapa, um mapinha famoso. E, na verdade, tudo isso foi difundido, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, através de uma Bíblia de estudo. Quem realmente foi o maior divulgador do dispensacionalismo no mundo foi Scofield, através da famosa Bíblia de estudo que leva esse nome. Aí sim a coisa espalhou, e como foi uma das primeiras Bíblias de estudo que houve, ele não fez um livro, ele lançou suas anotações como notas de rodapé da Bíblia, que quase que era interpretado como canônico por quem lia, junto com o texto sagrado. E ela se espalha e ganhou muito corpo aqui no Brasil, principalmente entre as igrejas pentecostais. Se bem que grande parte das igrejas evangélicas no Brasil adota o pré-milenismo dispensacionalista. As igrejas reformadas, como presbiteriana, alguns batistas são amilenistas, né? O batista não tem bem, não todos, alguns só. Mas entre o presbiterianismo é uma linha mais predominante. Então, o que acontece? Quando se fala em pré-milenismo dispensacionalista, então o nome já fala. Ele crê na volta de Jesus antes da grande tribulação, por isso eles são também pré-tribulacionistas. E, conforme o nome diz, o pré-milenismo defende a volta de Cristo antes do milênio. Então, essa linha adotou também a seguinte posição: crê que há uma diferença entre o tratamento de Deus com Israel e para a igreja. Eles defendem 2 linhas de tratamento. Crê que Israel terá uma restauração final e que no milênio Israel vai governar o mundo. Cristo através num estado judaico praticamente. Cristo espiritualmente governará o mundo através de eles creem em algumas profecias de Ezequiel lá sobre Davi. Creio que Davi vai ressuscitar e será o regente desse governo. Creio também que o templo será reerguido novamente, que inclusive voltarão a se oferecer sacrifícios de animais no templo durante o milênio. O pré-milenismo histórico ele já tem algumas posições semelhantes ao milenismo. Ele não vê diferença entre Israel e igreja, crê, como diz em Efésios, que a muralha da separação acabou, não há mais judeu nem gentio, todos um em Cristo, que agora há um só povo, igreja, formada seja por judeus convertidos ou por gentios. Então, nesse ponto, a milenista e pré-milenismo histórico estão de acordo. Mas é claro que, como o pré-milenista, ele acredita no milênio literal, que haverá um milênio literal. Não com todas aquelas literalidades do dispensacionalismo, mas eu creio que haverá um reinado físico e literal aqui por 1000 anos. É interessante que o termo 1000 anos, nesse caso aí, do milênio, só aparece em Apocalipse 20. É aí que geralmente os pré-milenistas casam essa passagem com Isaías 66, o chamado milênio de Isaías, onde lá fala do novo céu e da nova terra, mas que não é um perfeito estado eterno, porque lá fala que a vida de um homem seria como a de um cedro, duração de 100 anos e tal, quem morresse jovem, então fala que haveria morte, né? Os animais, né, sem ferocidade e tal.
Então, geralmente se casam as duas passagens. Eu tenho alguns livros aqui, que eu vou estar focando a imagem neles. São livros interessantes sobre a volta de Jesus. Um deles é esse aqui, o Manual de Escatologia de Pentecostes. Muito usado pelo pré-milenismo. O outro, muito usado pelos amilenistas, é esse aqui. A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekema. Há também esse aqui. Teologia da Esperança, de George Mutzman. E o que se tornou grande divulgador hoje do dispensacionalismo no mundo, a atual revista da CPAD cita os seus livros como fonte de pesquisa, está aqui. Estamos vivendo os últimos dias. Tim LaHaye escreveu uma série de livros famosos, deixados para trás, que depois se transformaram em filmes, em séries. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, qual linha seguir então? Qual linha? Olha, eu tenho meu respeito com todos os evangelhos sérios que defendem cada uma dessas linhas de pensamentos, que são muitos deles cristãos muito piedosos, de todas essas linhas, e serviram ao Senhor com fidelidade, e acreditavam piamente nisso aí, creem piamente nisso aí, como a gente vê até nos dias de hoje. Agora, eu particularmente, ao ler a Escritura, ler todas essas linhas, hoje eu me defino como um pré-milenista histórico. Eu vou dizer por quê. Não dá para mim ser amilenista, muito embora eu tenha simpatia por vários pontos amilenismo, mas dizer que Satanás está preso nos dias de hoje é meio complicado para mim entender isso aí, né? Com tanta coisa ruim sendo feita no mundo. Dizer que estamos já vivendo uma era de paz também para mim é meio complicado entender isso com tanto sofrimento, com tanta guerra. Não sou pós-milenista, porque acredito que, muito embora a pregação do Evangelho tenha seu efeito benéfico sobre o mundo, mas o mundo vai de mal a pior. E só haverá uma melhora, eu entendo as Escrituras, com a intervenção mesmo de Cristo na Terra. Deus terá que intervir na história através da segunda vinda de Cristo, que senão a humanidade se autodestruirá. Então não sou pós-milenista. Sou pré-milenista, mas não sou dispensacionalista. Não dá, sabe? Não dá para ser dispensacionalista. Não tem como ficar nesse negócio, Deus, nessa dispensação, agora Deus falou só com ela, fica parecendo que Deus tomou susto toda hora. Susto, tentou uma dispensação, não deu certo, aí teve que tentar outra. Fica parecendo que Deus vive tomando susto. E quebra agora essa dispensação, não tem comunicação com a outra, Deus só fala que esse grupo não fala com o outro e tal. E não dá, sabe? Lá no dia da transfiguração de Cristo tinha Moisés, tinha Elias, tinha os discípulos, ali tinha igreja, ali tinha Israel, estavam os profetas, todo mundo, aí não tinha nenhuma diferença. Eu sei que Israel tem o seu papel histórico e espiritual na história do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3 que a eles foram confiados os oráculos divinos, foram os guardadores, né, da Escritura, no Antigo Testamento, os patriarcas, né, a lei, o próprio Cristo, tudo veio. Os primeiros discípulos eram judeus. A Bíblia tem reserva para eles, sim, um papel no final dos tempos. Romanos 11 fala que todo Israel será salvo, fala de uma conversão nacional de Israel, eu creio nisso. Agora, creio que vai haver um Estado judaico dominando o mundo no milênio, que Davi vai ressuscitar dos mortos para ser regente, que o templo voltará restaurado para oferecer sacrifícios de animais. Isso é voltar para a lei, isso é pisar a graça. Que isso? Aí o sacrifício de Cristo foi em vão? Aquilo era só simbólico, agora nós vamos voltar para a lei? Isso não tem cabimento, biblicamente falando. Não tem.
dizer que vai haver um templo com ordens lá, oferecendo sacrifício. Que é isso, minha gente? Não dá, é até vergonhoso falar que acredita num negócio desse. Não dá, não dá. Eu, sinceramente, que não tem condição de eu acreditar numa teoria dessa, não. E é teoria, mas tem gente que afirma, eu fico vendo nos sites, nos blogs e livros aí como se fosse verdade absoluta, e não é. Não é. É apenas uma linha de pensamento e com 200 anos só de história. Sabia disso? 200. Desconhecida, alienígena, durante 1800 anos na história do cristianismo. A história do arrebatamento secreto é novinha também. Alguns, eu não vou entrar no mérito, alguns falam que originou da profecia de uma jovem de cerca de 20 anos, das igrejas de irmãos. Há quem fale contra, outros falam que isso não ocorreu. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito. O fato é que o arrebatamento secreto não tem base nenhuma nas escrituras sagradas. Todos os textos que falam, eu creio no arrebatamento da igreja, viu? Eu creio no arrebatamento da igreja. Haverá um arrebatamento. Isso está claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50, 52. Está claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Sim, haverá um arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Haverá. Agora, em nenhum desses três locais, onde essas três passagens que cita a passagem sobre o arrebatamento da igreja, fala que ele será secreto. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será visível. Apocalipse 1,7 diz, e todo o olho o verá. Mateus capítulo 29, 31 diz, e todas as nações verão o sinal do Filho de Deus sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos e recolherão seus 4 escolhidos dos 4 cantos da terra, com som de trombeta. Essa trombeta depois aparece novamente no texto de Tessalonicenses, aparece novamente som de trombeta e alarido em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo acrescenta dizendo que será a última trombeta. Então, trombeta, alarido, fala de barulho, minha gente. Né? Barulho. A chegada do rei, não há arrebatamento secreto. Na Bíblia isso é desconhecido. Mas a fala que será tomado ou será deixado. Não, ali não está falando que será secreto, não. Fala como será o arrebatamento. Um vai, outro fica. Mas não está falando se vai ser secreto. Mas